Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? No vídeo de hoje, pessoal, eu separei para vocês aqui 5 questões da matéria de Direito Processual Civil que caiu no exame 28 para a gente analisar uma a uma aqui e comentar o gabarito delas. Tudo bem? Então vão ser 5 questões que eu separei aqui. Eu vou tratar com vocês, vou trazer texto de lei, vou explicar para vocês alguns conceitos para que você possa ter condições aí de no seu exame da ordem que você for prestar, você consiga acertar as questões e gabaritar aí a matéria de direito processual civil. Tudo bem? Mas antes eu gostaria que você desse um like nesse vídeo, comentasse aqui o que você achou aqui dos comentários, se ficou alguma dúvida para você, eu faria o possível para responder todos os comentários e compartilhe com seus amigos que irão fazer esse exame da OAB e que precisam aí de um auxílio para estudar para o exame da ordem. Tudo bem? Vamos lá então, dado o like, dado o comentário, vamos para o conteúdo. Muito bem. A primeira questão que eu separei para vocês aqui, ó, diz respeito à seguinte situação. Olha lá, vamos ler o enunciado junto. Pedro propõe execução de alimentos fundada em título extrajudicial em face de Augusto, seu pai, no valor de R$ 10.000. Regularmente citado, Augusto não efetuou o pagamento do débito, não justificou a impossibilidade de fazê-lo e não provou que efetuou o pagamento e nem ofertou embargos à execução. Pedro, então, requereu a penhora do único bem pertencente a Augusto, que fora encontrado, qual seja R$ 10.000 que estavam depositados em caderneta de poupança. Aqui, ó, o pulo do gato aqui, ó, caderneta de poupança e o valor de R$ 10.000. Vamos grifando aqui as informações importantes. A ação trata de ação de alimentos, também é uma informação relevante. E se trata aqui de uma ação de execução. Muito bem. Vamos aqui para as questões. Sobre a decisão judicial, assinar a alternativa correta. Questão A. Ela foi equivocada, pois valores depositados em caderneta, em toda e qualquer hipótese, são impenhoráveis. Aqui, pessoal, como se trata de uma matéria só, eu vou ler com vocês todas as questões, depois a gente vai lá para a letra da lei e vamos verificar qual é a alternativa correta. Mas vamos lá então. Ela foi equivocada, pois valores depositados em caderneta de poupança, em toda e qualquer hipótese, são impenhoráveis. Aqui a gente já começa a desconfiar, né? Porque toda vez que o examinador usa essa expressão aqui, toda e qualquer hipótese, você pode desconfiar que tem alguma coisa aqui nessa alternativa. Mas vamos em frente. Ela foi correta, pois o Código de Processo Civil permite a penhora de quaisquer valores depositados em aplicações financeiras. Muito bem. C. Ela foi equivocada na medida que o CPC assegura a impenhorabilidade da caderneta de poupança até o limite de 100 salários mínimos, independentemente da natureza do débito. E D. Ela foi correta, pois o CPC admite a penhora de valores depositados em caderneta de poupança para o cumprimento de obrigação alimentícia. Muito bem, pessoal. Então a gente identifica aqui que nessa primeira questão a gente está se tratando aqui da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança. No caso concreto, um caso que envolve alimentos. Vamos para a lei. O que a lei fala para a gente sobre a impenhorabilidade? A impenhorabilidade está lá no artigo 833, tá, pessoal? Quem quiser acompanhar aqui, vamos lá. O artigo 833 traz as hipóteses de impenhorabilidade aqui no CPC. O que interessa para a gente aqui? Ó? Interessa o inciso 10. Ó, o artigo 833 fala, são impenhoráveis, inciso 10, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Muito bem, vamos considerar aqui então que o salário mínimo, vamos arredondar, tá, de R$ 1.000. Então a gente está falando aqui que o CPC torna impenhorável os valores depositados em caderneta de poupança até R$ 40.000. Se nós parássemos aqui, nós íamos voltar lá para a nossa questão e ia falar, não, mas espera aí, o valor é de 10 mil.
Se está num valor inferior ao valor de 40 salários mínimos, então seria impenhorável e, portanto, Pedro, aqui no nosso exemplo, não poderia pegar esse dinheiro para fins de execução de alimentos. Mas vamos lá, pessoal, vamos adiante. Ó. O inciso 2 traz uma regra muito importante. Por quê? A regra de impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, ele comporta uma exceção aqui importante. Ó, o parágrafo 2º fala o seguinte: o disposto nos incisos 4 e 10, e é o nosso caso aqui, ó, o inciso 10, não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Aqui, pessoal, a resposta está exatamente aqui no parágrafo 2º. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o legislador ele considera a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o valor de 40 salários mínimos, que atualmente, nós estamos aqui gravando em agosto de 2019, atualmente a gente consegue arredondar esse valor para R$1.000. Então, a gente está falando aqui em torno de R$40.000, que é impenhorável se estiver depositado na caderneta de poupança. Agora, no parágrafo 2º, o legislador traz uma exceção a essa regra. O que ele fala? Ele fala, olha, os valores depositados na caderneta de poupança são impenhoráveis até 40 salários mínimos. Mas, se nós estamos tratando de uma situação de execução de alimentos, este inciso não se aplica nesta situação. Ou seja, qualquer valor que esteja depositado na caderneta de poupança pode ser penhorado se a penhora vir de uma ação que trata de alimentos. Pois bem, então voltando para a nossa questão, a alternativa correta seria a alternativa D. A alternativa D que fala, ela foi correta, pois o CPC admite a penhora de valores depositados em caderneta de poupança para o cumprimento de ações de obrigações alimentícias. Muito bem, essa questão aqui então trata de impenhorabilidade da relação entre a impenhorabilidade da caderneta de poupança e ações alimentícias que nós vimos está aqui no artigo 833, parágrafo 2º. Quem sabia essa regra acertou e você também, agora que sabe, vai acertar as questões que envolvem esse tema. Tudo bem? Vamos para a próxima? Vamos lá então, ó. Vamos tratar aqui da nossa segunda questão que nós separamos aqui para você. Vamos lá, ó. Lembrando que todas essas foram objeto de pergunta do exame 28 da OAB, certo? Vamos lá então, ó. Segunda questão de processo civil. O fornecimento de energia elétrica à residência de Vicente foi interrompido em 2 de janeiro de 2018, porque, segundo a concessionária de serviço público, haveria um gato no local, ou seja, o medidor de energia teria sido indevidamente adulterado. Indignado, Vicente, representado por um advogado, propôs aproximadamente um mês depois demanda em face da fornecedora e pediu o restabelecimento do serviço, pois o medidor estaria rígido. A fim de provar os fatos alegados, o autor requereu a produção de prova pericial. Citado poucos meses depois da propositura da demanda, a ré defendeu a correção de sua conduta, ratificou a existência de irregularidade no medidor de energia e, tal qual o autor, requereu a produção de perícia. Ou seja, ambos pediram perícia aqui. Tudo bem? Em dezembro de 2018, após arbitrar o valor dos honorários periciais ante a realização da perícia, o juiz atribuiu, vamos grifar aqui que essa informação é importante, o juiz atribuiu apenas ao autor, que efetivamente foi intimado para tanto, o pagamento de tal verba. Muito bem. Então, nessa circunstância aqui, nós vimos que o autor requereu perícia. Olha lá. Vamos grifar aqui. E o réu requereu perícia. Aqui, ó. O réu defendeu, ratificou a existência e, como autor, requereu também a perícia. Então, nós temos dois requerimentos de perícia no processo e com uma narrativa aqui de que o juiz teria atribuído apenas o autor
o ônus de pagamento dos honorários periciais. Muito bem, vamos lá então. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A decisão judicial está correta, uma vez que, se ambas as partes requererem a produção pericial, apenas o autor deve adiantar o pagamento. Vamos lá, como se trata também de uma questão de uma matéria só, eu vou ler todas elas, nós vamos para a legislação e depois nós respondemos juntos. Vamos lá. B. O juiz decidiu de modo incorreto, pois se ambas as partes requereram a perícia, ao autor e o réu devem adiantar os honorários periciais. C. A decisão está equivocada na medida em que os honorários periciais são pagos apenas ao final do processo. E D. A decisão está correta, pois o magistrado tinha faculdade de atribuir a apenas uma das partes o pagamento do montante. Ou seja, pessoal, o que o examinador quer saber aqui? O examinador quer saber quando duas partes pedem a perícia, quem deve pagar a perícia? Se é o autor, se é só o autor, se é só o réu, se ambas vão pagar, se ao juiz é dado esse poder de escolher quem vai pagar, como que funciona? Vamos para a lei? Vamos lá então. O que a lei fala aqui? Vamos para o artigo que trata do tema, que é o artigo 95. Olha o que o artigo 95 vai falar para a gente. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Isso quer dizer o quê, pessoal? Primeiro, aquela questão que dizia que os honorários só seriam pagos ao final do processo, já cai por terra, por quê? Porque aqui diz que a remuneração do perito será adiantada, então não será no final do processo. Tiramos então essa questão. Vamos seguir aqui no artigo 95. O que ele fala? Pela parte que houver requerido a perícia, então se uma parte só pediu a perícia, é ela que vai arcar com os honorários periciais, não há dúvida. Só o autor pediu e o réu não, o autor arca. Se só o réu pediu e o autor não, só o réu arca. Muito bem. Só que tem uma segunda situação aqui. Ela vai ser rateada quando? Primeiro, ninguém pediu, mas o juiz de ofício determinou a perícia. O juiz, todo mundo sabe, pode determinar a produção de provas de ofício, por ele entender que há necessidade de produção de prova naquele ponto controvertido. Se só o juiz requerer, as despesas periciais serão rateadas. E também, se a perícia for requerida por ambas as partes, igualmente esta despesa de honorários periciais vai ser também rateada por ambas as partes. Ou seja, o artigo 95 diz aqui para a gente que ambas as partes, aqui neste caso, deverão arcar com os honorários periciais, não só o autor, como o juiz aqui do nosso enunciado mandou. Por isso, a alternativa correta é a alternativa B, que fala o seguinte, o juiz decidiu de modo incorreto, pois se ambas as partes requererem a produção de prova pericial, autor e réu devem adiantar os honorários periciais, nos termos do artigo 95. Tudo bem? Então, esse caso aqui, essa questão tratava, então, de quem deve pagar os honorários periciais quando os honorários são requeridos por ambas as partes. Tudo bem? Anotou aí? Então, vamos seguir. Pessoal, antes de seguir, eu gostaria que você, se está fazendo sentido esse conteúdo para você, desse um like aqui no nosso vídeo, comentasse, porque isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e passar esse conteúdo para mais pessoas que querem também chegar na sua tão sonhada aprovação do exame de ordem. Muito bem, pessoal, vamos seguir aqui, estamos na terceira questão de 5. Vamos lá, força para a gente chegar até o final aqui. Questão 3 que eu separei aqui, a terceira questão. Vamos lá, vamos ler junto o enunciado. A Mauri ingressou com ação ordinária em face de Mercadinho dos Suínos Limitada, em decorrência do consumo de alimento inapropriado vendido pelo réu. O pedido foi julgado procedente em decisão transitada em julgado, condenando a pessoa jurídica, ré, a indenizar o autor em R$10.000. Na fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados bens penhoráveis pertencentes à sociedade,
razão pela qual o juízo competente decretou de ofício, vamos aqui verifar o de ofício, a desconsideração da personalidade jurídica. Opa, já identificamos aqui o que o examinador quer saber da gente. Ó. Desconsideração é o tema nosso. Penhorando um automóvel pertencente a Flávio, que era sócio da empresa Ré. Bom, então o que aconteceu aqui? O autor entrou com uma ação em face de uma empresa, de uma pessoa jurídica que compôs o polo passivo da ação. O autor ganhou a ação e quando foi executar, quando iniciou o cumprimento de sentença desse caso, ele não achou bens da empresa. E por isso, o que o juiz fez? O juiz decretou de ofício a desconsideração da personalidade jurídica para o fim de buscar o patrimônio direto na pessoa do sócio. Vamos lá para as alternativas? Diante de tal cenário, assinale a alternativa correta. A. A decisão está correta, pois o CPC admite a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente de requerimento da parte. Então, o que ele está falando aqui? Ó, poderia ter feito de ofício. Vamos lá? Como também se trata de uma questão com uma matéria só, vamos seguir lendo todas, depois a gente estuda a matéria e responde juntos. B. A decisão está incorreta, diante da necessidade de requerimento da parte para que haja desconsideração da personalidade jurídica, a qual possui natureza jurídica de processo autônomo. Vamos lá. C. A decisão está incorreta, pois a desconsideração da personalidade jurídica exige cumulativamente o requerimento da parte, ou seja, não pode ser de ofício, e a instauração do incidente, ou seja, não seria caso de processo autônomo. Vamos lá. D. Não é admissível a desconsideração da personalidade jurídica à luz do CPC. Vamos lá então? Bom, essa última aqui a gente já tira, né? Porque eu já vou mostrar para vocês aqui que nós temos sim a previsão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no CPC. Está lá no artigo 133 do Código, que prevê aqui o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, certo? Pois bem, vamos ler o caput aqui do artigo 133 juntos aqui, ó. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Então ele vai ser instaurado aqui, ó, a pedido da parte. Vamos voltar para a questão? Se ele está sendo pedido, se a lei determina que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica só vai ser instaurado a requerimento da parte, nós também já podemos tirar A aqui, né? Que ele fala que independentemente de requerimento da parte vai ser instaurado o incidente. Então, tiramos A e B. Vamos, A e D, desculpe, A e D. Vamos para B. A decisão está correta diante da necessidade de requerimento da parte para que haja desconsideração da personalidade jurídica, a qual possui natureza jurídica de processo autônomo. Autônomo. Bom, ó, pessoal, o próprio nome diz para a gente que essa situação aqui se trata de um incidente, né? E se você for ler os artigos 133 a 137, você vai verificar que a todo momento o legislador trata isso como um incidente de desconsideração, né? A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo. Então, meus amigos, aqui não se trata de ação autônoma. Quando uma parte pretende desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa ré para que ele possa executar os bens dos sócios, pessoas físicas, não é necessário que o autor ajuize uma ação autônoma própria para isso. Ele pode, no mesmo processo, requerer ao juiz a instauração de um incidente processual naquele mesmo processo. E, portanto, a alternativa B aqui ela está incorreta, porque ela trata o incidente como processo autônomo. E, por consequência, sobrou aqui para a gente a alternativa C. A alternativa C fala o seguinte, olha, a decisão está incorreta, pois a desconsideração da personalidade jurídica exige, cumulativamente, o requerimento da parte, como nós vimos lá no caput do artigo 133, e a instauração do incidente no termo do CPC, que nós vimos também que numa leitura de todos os artigos, o legislador remete à instauração do incidente.
Ou seja, meus amigos, aqui a alternativa correta é a alternativa C, que trata do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui, pessoal, era só você ter conhecimento ali do incidente que está previsto no artigo 133, saber que ele não pode ser de ofício e saber que ele não é um processo autônomo, e sim vai ser veiculado pela parte por meio de um incidente. Tudo bem? Muito bem. Vamos passar para a próxima aqui, a penúltima questão. Vamos lá, ó. Alternativa à quarta questão aqui que eu separei para vocês. Vamos lá. As irmãs Odete e Nara celebraram um contrato bancário com cláusula de solidariedade com uma pequena instituição financeira, com o objetivo de constituir uma empresa na cidade de Campos. Depois de 7 anos, a instituição financeira, sem receber o valor que lhe era devido, propôs ação judicial em face das duas irmãs. Ocorre que a empresa familiar teve suas atividades encerradas por má gestão e as irmãs há alguns anos não mais se falam e por isso contrataram advogados de escritórios de advocacia distintos para realizar a defesa judicial. Então aqui, pessoal, o que está se tratando? Está se tratando de uma ação em que foi movida pelo banco, né, que emprestou dinheiro, a instituição financeira aqui que emprestou dinheiro para as irmãs, e que este banco colocou as duas irmãs no polo passivo da ação, uma vez que o contrato bancário celebrado por elas tinha uma cláusula de solidariedade aqui no pagamento dessa dívida. Tudo bem? E aí, uma informação relevante ao final aqui, diz pra gente que as irmãs contrataram escritórios de advocacia distintos para realizar a defesa judicial. Vamos lá então, pessoal. O que as alternativas querem? Aqui eu acho que essa questão em especial, nós podemos passar uma a uma e ir resolvendo, tá certo? Vamos lá então, ó. Alternativa A. Caso o advogado de Nara perca o prazo do recurso de apelação, a alegação de prescrição no apelo interposto pelo advogado de Odete, que é a irmã de Nara, se acolhida, beneficiará Nara. Então vamos lá, o que ele está querendo dizer aqui na alternativa A? Ele está falando o seguinte, olha, se um advogado das duas irmãs, né? O advogado de uma irmã, ele perdeu o prazo e o outro advogado alegar prescrição no apelo interposto pelo Odete, se for acolhido essa alegação de prescrição, o reconhecimento de prescrição beneficiaria a parte que teria perdido o prazo do recurso de apelação. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem que relembrar alguns conceitos. Primeiro, o conceito de litisconsórcio, né? O litisconsórcio é aquela situação em que existe duas ou mais pessoas que compõem um polo da ação judicial. Se for dois ou mais autores, eu estou falando de litisconsórcio ativo, e se for dois ou mais réus, eu estou falando de litisconsórcio passivo. Nesse caso específico aqui, nós estamos falando de litisconsórcio passivo, pois há dois réus aqui, né? E aí, o que ele está falando? Bom, se nós temos litisconsórcio e uma parte perde o prazo do recurso, mas a outra ainda tem o recurso e faz uso, e essa outra que sobrou no processo se utiliza de uma alegação que eventualmente resultaria, impactaria na resolução da lide daquela parte que não interpôs o recurso no prazo correto, o acolhimento dessa alegação de prescrição iria interferir nessa parte que esqueceu o prazo e deixou de interpor o recurso? Qual que é a orientação da legislação? Vamos lá então, ó. Vamos lá para o artigo 117, que está dentro do capítulo aqui de litisconsórcio. O artigo 117 fala o seguinte para a gente, ó. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, ou seja, as partes que compõem o mesmo polo de uma ação, elas vão ser consideradas como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário. Lembram o que é litisconsórcio unitário? Litisconsórcio unitário é aquele litisconsórcio em que o juiz só pode dar
uma resolução única para aquela questão para ambas as partes. Por quê? Porque a relação jurídica que as partes estão inseridas naquele processo só comportam uma única alternativa, uma única resolução para ambas as partes. Eu não posso dar uma resolução daquela demanda para uma parte e uma resolução diferente para outra. No caso aqui, nós estamos tratando de litisconsórcio unitário. Por quê? Porque se as irmãs faziam parte de um contrato feito com um banco, se o juiz e essas irmãs elas tinham uma cláusula de solidariedade, ou seja, se elas fossem condenadas a pagar, as duas responderiam pela dívida de maneira solidária. Se o juiz ele der uma resolução para uma parte, a outra necessariamente também terá que ter a mesma resolução. Se o juiz manda uma parte pagar, a outra também terá que pagar. Por quê? Porque ela é solidária àquela dívida. Então vejam, pessoal, que aqui é um caso típico de litisconsórcio unitário. Por quê? Porque eu não posso dar uma resolução diferente para uma parte e uma resolução diferente para outra. Eu tenho que dar a mesma resolução para ambas as partes que estão compondo aquele polo da ação. Então, o que o artigo 117 fala para a gente? Olha, as partes vão ser consideradas aqui litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não vão prejudicar os outros, mas os poderão beneficiar. Olha aqui, ó, poderão beneficiar. Vamos voltar lá para a nossa hipótese, nossa alternativa, ó. Se uma parte deixa de interpor apelação e a outra interpõe, e nessa parte, essa parte que interpôs a apelação, ela alega a prescrição, se o juiz acolher a prescrição da parte que ainda restou o recurso dela, ele necessariamente vai ter que considerar que para ambas as partes a dívida está prescrita. Por quê? Porque nós estamos tratando aqui de litisconsórcio unitário. Não há possibilidade do juiz falar assim, olha, para uma irmã a dívida está prescrita, para outra não. Não, a dívida é uma só, né? Então ambas respondem por ela de maneira solidária e se o juiz determinar, ou melhor dizendo, concluir que há prescrição com relação àquela dívida, ele o fará para ambas as partes que compõem o polo passivo daquela ação. Então a alternativa A está correta. Por quê? Porque ele fala aqui, o artigo 117, que no litisconsórcio unitário, que é o nosso caso, os atos e omissões de um não prejudicarão o outro, mas poderão beneficiar. Se o juiz reconhecer a prescrição alegada pela parte do advogado da UDET, a prescrição vai beneficiar sim a Nara, no nosso caso específico. Então aqui a matéria alternativa correta é a alternativa A. Mas vamos lá, pessoal, vamos aproveitar que nós estamos aqui já e vamos ver as alternativas incorretas. Pode ser que aqui você consiga aprender mais alguma coisa e possa te ajudar nessa sua jornada aí da aprovação. Vamos ver? Por que a B está incorreta? Ó, o litisconsórcio formado pelas irmãs pode ser classificado como litisconsórcio passivo, necessário e unitário. Vamos lá. Litisconsórcio passivo. Nós já falamos aqui. O litisconsórcio passivo é aquela situação em que há duas ou mais partes no polo passivo da ação, ou seja, são réus da ação. Aqui está certo. Há um litisconsórcio passivo. Pois bem, há um litisconsórcio necessário, ou seja, o litisconsórcio necessário é aquela situação em que a demanda tem que necessariamente ser ajuizada em face de todos aqueles réus. Porque se eu deixar um réu de fora, eu posso ter um prejuízo na eficácia da própria sentença. Então, um exemplo que a lei dá para a gente é, se a pessoa é casada e está tratando de direitos reais, uma ação que envolve direitos reais, o cônjuge dessa pessoa ele tem que, em regra, necessariamente compor o polo passivo da ação. Por quê? Porque a lei manda. Aqui é um caso típico de litisconsórcio necessário. No nosso caso aqui, pessoal,
Vocês acham que é caso de litisconsórcio passivo necessário? Ou o banco poderia, diante da cláusula de solidariedade, cobrar qualquer uma das irmãs? Eu acho que ele poderia cobrar qualquer uma das irmãs. Ele pode escolher um devedor específico que é responsável solidário por aquela dívida e depois, se eventualmente esse devedor achar que não deveria ter pago isso sozinho, ele ajuiza uma ação contra os demais devedores solidários. Mas o banco pode sim escolher um só. Esse litisconsórcio passivo não é necessário. Ele pode mover contra um só ou contra todos. Não é obrigado a mover contra todos os réus. Então aqui a gente já tem uma inverdade aqui nessa alternativa. E o unitário, como a gente já disse aqui, a resolução só deve se dar da mesma forma para todos. Tudo bem? Então está errado aqui porque ele indica que é um litisconsórcio necessário. Vamos lá. Alternativa C. Caberá à parte interessada alegar a prescrição, sendo vedado ao magistrado reconhecer a prescrição de ofício. Na realidade, pessoal, aqui a prescrição ela pode ser reconhecida, se nós identificarmos aqui o artigo 332, ele diz o seguinte, nas causas que dispensa a fase instrutória, o juiz, independente da situação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido aviado pelo autor. E aqui no parágrafo 1º, vejam que interessante, o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição. Então, se o juiz verificasse aqui a prescrição, o juiz poderia conhecer de ofício isso. Tudo bem? Então, essa alternativa está errada. Vamos para a última alternativa aqui, ver se a gente consegue extrair algum conceito. Olá, os prazos para as manifestações dos litisconsórcios com advogados de diferentes escritórios de advocacia serão contados em dobro. Beleza. Mas, olha essa última parte aqui, ainda quando os autos do processo forem eletrônicos. É aqui que mora a inverdade da nossa alternativa. Vamos lá para a lei, no artigo 229, parágrafo 2º. Olha aqui, o artigo 229 fala o seguinte para a gente. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para suas manifestações. Isso quer dizer o quê? Que até aqui, na vírgula, essa alternativa está correta. Os prazos para a manifestação dos litisconsortes com advogados de diferentes escritórios de advocacia serão contados em dobro. Beleza. Só que será que essa contagem em dobro se aplica também nos processos eletrônicos? Olha o que o parágrafo 2º fala para a gente aqui, Não se aplica o disposto no caput, ou seja, o prazo em dobro e litisconsórcios com diferentes procuradores de escritórios diferentes, aos processos eletrônicos. Então, pessoal, cuidado. O prazo será contado em dobro para litisconsortes de diferentes procuradores e diferentes escritórios de advocacia, exceto nos processos eletrônicos, o que já é uma realidade na maioria dos tribunais do país. Então, esse prazo em dobro está cada vez ficando mais raro a gente encontrar na prática. E isso ainda é objeto de questionamento no exame da ordem, então nós temos que ficar esperto aqui com o parágrafo 2º do artigo 229. Pois bem, vamos lá para o final? Quinta questão que eu separei para vocês. Vamos seguir aqui para ver se a gente conseguir terminar e conseguir extrair aqui o máximo de informação para te ajudar na sua aprovação do exame da ordem. Vamos lá então ler o enunciado juntos. Olá. João Paulo faleceu em Atibaia, São Paulo, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Empresário de sucesso, domiciliado na cidade de São Paulo. Essa informação é importante aqui, Vamos lá. Domiciliado. João Paulo possuía inúmeros bens, dentre os quais se incluem uma casa de praia em Búzios, no Rio de Janeiro, uma fazenda em Lucas do Rio Verde, em Goiás,
e alguns veículos de luxo, atualmente estacionados em uma garagem em Salvador, Bahia. Pois bem, então aqui nós verificamos que ele faleceu em Atibaia, São Paulo, ele era domiciliado em São Paulo, na cidade de São Paulo, e ele tinha alguns bens aqui em diferentes cidades aqui do Brasil. Pois bem, vamos lá então. Nesse cenário, a cenário opinativo que indica o foro competente para julgar o inventário e partilha dos bens. O que o examinador quer saber aqui, hein? O examinador quer saber qual é o foro competente para o inventário e partilha do João Paulo. E aí ele dá uma série de alternativas aqui, claro, tratando de todas essas situações. O que você precisa saber aqui? Você precisa saber qual é a regra que fixa a competência do inventário e partilha. Se você souber essa regra, você vai vir aqui. É a regra em que ele do lugar em que ele faleceu, do lugar em que ele era domiciliado ou dos locais que eles tinham os bens? Qual é a regra? Né? E o código traz para a gente essa regra. Vamos abrir aqui no artigo 48. O artigo 48, vou ter que achar ele na mão aqui, porque tem muito 48 na legislação. Vamos procurar aqui o 48. Chegando, 48. Aqui, ó, 48, ó. O que o 48 fala pra gente? O foro do domicílio do autor da herança no Brasil, nós estamos no Brasil no caso, é competente para julgar o inventário. Então, ó, o foro do domicílio do autor da herança. Vamos voltar aqui, sem mais delongas, o que diz o enunciado. Onde o autor domiciliava, na cidade de São Paulo. Logo, só há uma alternativa aqui da cidade de São Paulo. É essa que você deve assinalar como sua resposta correta. Se você tivesse na sua cabeça o artigo 48, você certamente saberia responder essa questão. Tudo bem, pessoal? Esse aqui, então, é o material que eu separei para vocês aqui. Mas antes da gente finalizar, eu queria indicar um curso aqui para vocês, um material, na verdade, um cronograma, que eu estou vendo que está ajudando bastante os meus alunos aqui na aprovação do exame da ordem. Eu vou deixar o link na descrição, vou deixar um vídeo aqui em cima que vai aparecer aí para você no card, em que há os benefícios desse material aqui. É um cronograma que vai te ajudar na sua aprovação do exame da ordem, o cronograma atualizado. A mídia especializada aqui, a mídia em geral, já aprovou esse tipo de material. É um material que está ajudando bastante gente na aprovação da OAB. É um material bem em conta. Ele vem com todos esse tipo de conteúdo. É um cronograma de 90 dias de estudo, tem 26 exames da ordem analisados, 2.000 questões revisadas, 350 vídeos aulas indicadas no YouTube, 2 simulados para você fazer aí com todas as questões, tem uma planilha para você ter uma visão geral de questões por disciplina. Os temas indicados aqui, os temas que mais caem separados por matéria, tá? Os 10 temas que mais caem em direito administrativo, 7 temas que mais caem em direito civil, enfim, é um material muito legal aqui para você adquirir. Adquirindo isso aqui, você ainda leva 3 e-books feitos pelo produtor desse material, muito interessante. Só o valor dos e-books aqui, se você fosse pagar eles separados, você já quase dá o valor aqui do material. É o material que está saindo por esse valor aqui. Eu indico esse material, acho bastante interessante. É um material que está sendo aprovado aí pelo pessoal, o pessoal que compra, o pessoal está aprovando e está dizendo que está ajudando bastante na sua preparação do exame da ordem. Tudo bem? Eu vou deixar esse material aqui, o link na descrição do vídeo, o primeiro link que aparecer aqui, para você dar uma olhada e ver se faz sentido para você. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Obrigado pela atenção. Não esquece de dar um like, não esquece de comentar e compartilhar com seus amigos esse vídeo. Obrigado e um abraço.